Agorismo do mercado verde. A teoria agorista foi muito enriquecida desde que Samuel Edward Konkin III introduziu a teoria inicial, por meio dos escritos e do trabalho de visionários como Carl Hess, Ross Ulbricht, Satoshi Nakamoto, Defense Distributed e Derrick Broze. Vimos o algoritmo crescer e se expandir de maneiras nunca imaginadas possíveis, tanto intelectualmente quanto na prática. E a prática continuará a crescer e se adaptar conforme o tempo passa. As circunstâncias mudam, novas tecnologias surgem, etc. Como deve ser. Enquanto Samuel Konkin se concentrava especificamente nos mercados negro e cinza, Hess se concentrava em localização, tecnologia apropriada e sustentabilidade. Broze expandiu isso nos últimos anos, referindo seus conceitos de algoritmo horizontal e vertical. O algoritmo horizontal é o algoritmo ilegalista, konkiano, tradicional, que todos conhecemos e amamos. Isso inclui greves de impostos, tráfico de drogas, trabalho sexual, tráfico de armas, contrabando de muamba, ocultação de imigrantes indocumentados, etc. O algoritmo vertical é tipicamente mais focado em mercados brancos e cinzas, e inclui coisas como mercados de fazendeiros, cooperativos de trabalhadores, tecnologia ambiental, organização de trabalho de base, etc. É na tradição algorista vertical que tendemos a nos preocupar mais com o meio ambiente. Os experimentos de Carl Hess em sustentabilidade comunitária levaram-no a defender coisas como aquapônia, jardinagem em telhados, piscicultura em porões, energia solar e eólica, oficinas comunitárias, armazéns, galpões compartilhados, bibliotecas de ferramentas e muito mais. Expandindo particularmente a última parte, a economia compartilhada surgiu em torno da ideia de compartilhar bens, que de outra forma não seriam usados em sua capacidade total por um proprietário individual. Broze enfatizou o princípio da sétima geração e conceitos como desperdício zero em seus ensinamentos sobre algoritmo e promove a jardinagem comunitária, permacultura, minimalismo, entre outros. Com a devastação ambiental se tornando uma preocupação cada vez maior, essa ênfase se tornará cada vez mais necessária. Segundo a expressão de Broze, se quisermos olhar para o algoritmo de forma holística, não podemos nos concentrar apenas no ponto de consumo, mas sim todo o ciclo de vida de um produto, como apontado em The Start of Stuff. Essa cadeia vai da extração à produção, à distribuição e depois ao consumo, antes de finalmente terminar com o descarte. Por meio dessa lente holística, vemos que devemos fazer a mudança para uma economia circular. A maioria dos algoristas já está neste caminho de pensamento em relação à produção de alimentos, promovendo a produção e distribuição local de alimentos orgânicos sustentáveis, por meio de hortas caseiras, hortas comunitárias, hortas de guerrilha, hortas em telhados, pequenas fazendas, permacultura, mercados de agricultores, CSAs, que no caso tem uma nota, que Community Supported Agriculture, comunidade que sustenta a agricultura, em português, é um movimento social que promove relações saudáveis entre campo e cidade. Os laços entre agricultores e consumidores são estreitados, e o financiamento da produção coletiva de alimentos é feito de forma antecipada, dividindo os riscos, responsabilidades e benefícios na hora da partilha da colheita. Agora voltando aqui à leitura do artigo. Compostagem e seus semelhantes. Mas, como um movimento, precisamos pensar nos outros produtos que consumimos em nossas vidas. O velho ditado diz: não há consumo ético sobre o capitalismo. E a verdade é que em nosso atual mercado fraudulento, nós, como consumidores, somos amplamente e propositadamente mantidos desinformados sobre os produtos que consumimos. O algoritmo, especificamente com ênfase no localismo, nos dá uma alternativa mais eficaz para o consumo ético. Comprar produtos locais de seus vizinhos torna um pouco mais fácil saber a história desses produtos, tornando um consumidor mais informado, que pode tomar decisões mais informadas. No entanto, nem todos os itens podem ser encontrados por meio de uma fonte local, e mesmo essas fontes locais geralmente utilizam outros produtos no processo de produção. Por exemplo, só a gráfica local pode fazer isso sozinha, mas ainda está imprimindo em camisas compradas de alguma empresa com diversas filiais, que são feitas em fábricas exploradoras, por crianças trabalhadoras,
usando fibras sintéticas e fibras vegetais cultivadas e colhidas por escravos da prisão, e tingidas com corantes sintéticos nocivos que escorrem para as águas próximas, causando poluição e morte da vida marinha local. Mesmo que eu consiga encontrar fontes que reivindicam motivos éticos por causa de vários aspectos de sua produção, orgânico, comércio justo, sindicalizado, etc., sempre há outras questões, roubo de salário, monocultura, lobby. Mas há uma solução para obter quase tudo o que você precisa e não pode comprar de um produtor ético sem contribuir com um centavo para essas empresas. Como agoristas, falamos frequentemente dos mercados branco, negro, cinza e vermelho, mas há um mercado que está surpreendentemente ausente, mas cada vez mais relevante para a conversa: os mercados verdes. Agora, com o mercado verde, não quero dizer cannabis, energias alternativas ou consumismo esverdeado. Aqui tem uma segunda nota, que do original greenwashing é um neologismo derivado das palavras green, verde, e whitewash, branquear ou encobrir, utilizado para indicar o uso de técnicas de marketing e relações públicas para expressar uma falsa preocupação de empresas, governos ou pessoas com o meio ambiente. Agora, voltando aqui à leitura do artigo, enganoso. Em vez disso, os mercados verdes incluem todas as transações do mercado branco, cinza e negro, envolvendo mercadorias revendidas, ou seja, mercadorias que já foram de propriedade reparadas, reformadas e ou recicladas. Isso inclui brechós, trocas de roupas, oficinas de conserto, feiras de consertos, o movimento Right to Repair, peças de carros usadas, redistribuição de produtos descartados em vão, ao estilo Food Not Bombs e muito mais. Reparar coisas, comprar ou negociar com amigos, comprar em brechós e mercados de pulgas locais, programas eficazes de reciclagem, reutilizar e reaproveitar itens são exemplos de agorismo no mercado verde. É verdade que isso ainda se concentra apenas nos aspectos de distribuição, consumo e às vezes gestão da vida de um produto, embora não abordando diretamente os aspectos de extração e produção. No entanto, obter seus produtos no mercado verde reduz a demanda por extração e produção de novos produtos. Reduzir os nossos atuais modos de produção, em geral, é necessário para reduzir os danos ao meio ambiente, e portanto o movimento no sentido de reduzir, reutilizar, reparar, reaproveitar e reciclar é uma obrigação. Mudar para mercados verdes nos dá a chance de, em vez de analisar nosso consumo e perceber o quanto podemos contar com o que já está disponível, em vez de precisarmos produzir constantemente. É claro que sempre haverá itens que serão necessários comprar novos, como produtos de higiene e novas tecnologias. Mas confiar principalmente em produtos do mercado verde nos permite reduzir o problema da questão da extração ética e dos métodos de produção a um nível menor e mais administrável. Em vez de ter que nos concentrar em como produzir todos os produtos de forma ética, só precisamos nos concentrar em como extrair e produzir necessidades de maneira ética. De repente, essas perguntas se tornam mais fáceis de responder e podemos começar a nos concentrar em como produzir essas necessidades. Podemos começar a fazer nossos próprios produtos de higiene, a partir de materiais vegetais cultivados localmente. Imprimir escovas de dente em 3D e fazer pentes usando fibra feita de sucata de plástico e designs de máquina de código aberto, da Precious Plastic. Lutar pelos direitos trabalhistas dos mineradores de metais preciosos que entram em nossas impressoras 3D e formar grupos de trabalhadores para montar as peças. Criar programas de reciclagem mais eficazes para os resíduos que ainda criamos e muito mais. Podemos ser extremamente criativos sobre isso. Mas primeiro, devemos reduzir o problema reduzindo nosso consumo de novos itens. Devemos nos tornar agoristas do mercado verde. Agorismo do mercado branco. Dentro de qualquer movimento político definido para mudar radicalmente a sociedade, sempre surge um debate sobre a melhor forma de atingir esses objetivos. Devemos nos unir para uma greve geral? Devemos nos retirar do sistema predominante, vivendo de recursos abandonados, roubados e fraudados, à moda do clássico crime think propaganda? Devemos construir cooperativas e coletivos no espírito do comunismo empreendedor? Devemos seguir o caminho da propaganda pelo fato e começar a explodir prédios do governo e assassinar políticos? Que tal uma combinação dos itens acima? Bem, o algoritmo parece ser exatamente essa combinação. Combinar
elementos de ilegalismo, teoria do poder dual, associação econômica, sindicalismo e anticapitalismo de livre mercado, mas sim em muitos dos extremos da propaganda pelo ato, o agorismo propõe uma estratégia de utilização da contra-economia, como forma de alcançar uma sociedade anarquista. Mas o que é contra-economia? Samuel Edward Conklin III, o fundador do agorismo, define contra-economia em seu trabalho Contra-economia. O que é? Como funciona? Abre aspas. A contra-economia é a soma de toda ação humana não agressiva que é proibida pelo Estado. Contra-economia é o estudo da contra-economia e suas práticas. A contra-economia inclui o livre mercado, o mercado negro, a economia subterrânea, todos os atos de desobediência civil e social, todos os atos de associação proibida, sexual, racial, interreligiosa, e qualquer outra coisa que o Estado, a qualquer momento local ou horário, opte por proibir, controlar, regular, tributar ou cobrar tarifas. A contra-economia exclui todas as ações aprovadas pelo Estado, o mercado branco, e o mercado vermelho, violência e roubo não aprovados pelo Estado. Fecha aspas. Essa é a definição básica com a qual os agoristas têm trabalhado desde então. E, portanto, o agorismo sempre esteve vinculado aos mercados negro e cinza, excluindo os mercados branco, vermelho e rosa, violência e roubo aprovados pelo Estado. Ou será que não? Porque na realidade das coisas, parece que o agorismo do mercado branco é muito mais comum e menos contraditório do que se poderia pensar. Para citar Conklin mais uma vez, abre aspas, à medida que mais pessoas rejeitam as mistificações do Estado, nacionalismo, pseudo-economia, ameaças falsas e promessas políticas traídas, a contra-economia cresce tanto na vertical quanto na horizontal. Horizontalmente envolve cada vez mais pessoas, que direcionam cada vez mais suas atividades para a contra-economia. Verticalmente, significa que novas estruturas, empresas e serviços crescem especificamente para atender à contra-economia. Meios de comunicação seguros, mediadores, seguros para atividades especificamente ilegais, formas iniciais de tecnologia de proteção e até guardas e defensores. Fecha aspas. Derek Brose define os conceitos de algoritmo vertical e horizontal com mais detalhes em seu ensaio, propriamente intitulado Algoritmo Vertical e Horizontal. Nesse ensaio, ele explica que o algoritmo horizontal está relacionado à escolha ousada de empreender uma ação que o Estado considera ilegal ou imoral. Ao se aventurar neste território, você está se juntando ao contrabandista, ao traficante de bebidas, ao traficante de maconha, ao jardineiro de guerrilha, ao cortador de grama sem licença, vendedor ou barbeiro, comerciante de armas e criptoanarquistas. Isso é essencialmente algoritmo, como Conklin o definiu, mas desde então tornou-se muito mais. É no algoritmo vertical que descobrimos um afastamento das rejeições algoristas tradicionais do mercado branco. O algoritmo vertical é fortemente inspirado no trabalho de Carl Hess, bem como suas experiências em sustentabilidade, a nível de bairro e seus livros resumindo essas experiências. Tecnologia comunitária e poder da vizinhança. Como tal, o foco está na sustentabilidade e na autoconfiança da comunidade, e não se restringe apenas aos mercados negro e cinza. Mais tarde em seu ensaio, Brose continua explicando que, abre aspas, o algoritmo vertical incluiria participar e criar redes de intercâmbio comunitário, agricultura urbana, jardinagem no quintal, mercados locais de fazendeiros, feiras, apoiar alternativas à polícia e apoiar tecnologias descentralizadas P2P. Embora essas etapas verticais possam potencialmente envolver o uso da moeda do Estado e, portanto, não sejam completamente contra-econômicas, elas ainda são significativas para desafiar a dependência do Estado e das classes corporativas. Fecha aspas. Agora, arrisco-me a discordar de Brose, de que essas ações não são contra-econômicas, simplesmente porque não utilizam os mercados negro e cinza, como ele afirma anteriormente em seu ensaio. Obviamente, ele esclarece que, mesmo que não contra-econômicas, as ações verticais são extremamente valiosas e necessárias. Mas se essas táticas desafiam diretamente o poder estatal e corporativo, como elas não são contra-econômicas? Então, o que é agorismo no mercado branco? Bem, inclui muitas das coisas que Brose já listou ao descrever o algoritmo vertical. Redes de intercâmbio comunitário, agricultura urbana, jardinagem, mercados de agricultores, alternativas à polícia e tecnologias descentralizadas P2P. Mas é muito mais que isso. A criptomoeda é amplamente um empreendimento no mercado branco, e no entanto é defendida como excelente exemplo de algoritmo. Os trabalhadores industriais do mundo são elogiados pelo próprio Conklin como um exemplo perfeito de um sindicato agorista, e no entanto são legalmente registrados no Estado, e na maioria das vezes se organizam dentro da lei.
sites de redes sociais descentralizados, como Minds e Steemit, fontes de energia renováveis descentralizadas, biohacking, permacultura, hackerspace e makerspace, programas de compartilhamento comunitário, modelos alternativos de troca, incluindo gift economies, sistemas de câmbio comunitário, banco mútuo, notas trabalhistas e metais preciosos, medicamentos alternativos e complementares, educação não escolar domiciliar, Tor, lojas gratuitas, mídia alternativa e empresas de propriedade de trabalhadores são exemplos de algoritmo do mercado branco. E sim, algumas formas de algoritmo do mercado branco podem se sobrepor ao algoritmo do mercado cinza e podem ajudar a facilitar o algoritmo do mercado negro. Afinal, a contra-economia deve trabalhar em conjunto para derrubar o controle estatal e corporativo. De fato, devemos empurrar muitos desses empreendimentos do mercado branco para ações do mercado cinza e negro, quando apropriado. Como promover esses empreendimentos a serem desaprovados ou não reportar toda a renda gerada ao Estado. Mas não devemos excluir essas ações da contra-economia, quando elas não conseguirem fazer isso. Contra-economia é contrariar as estruturas de poder em questão. Assim, em um sistema econômico de chefes e escravidão assalariada, as empresas dirigidas por trabalhadores e os sindicatos democráticos populares são contra-econômicos. Em um sistema alimentar amplamente monopolizado por um punhado de empresas que utilizam práticas prejudiciais associadas à agricultura industrial, cultivar sua própria comida ou comprar de agricultores locais é contra-econômico. Em um cenário de mídia amplamente dominado por um punhado de empresas de notícia, a mídia independente é contra-econômica. Em um cenário tecnológico dominado por apenas algumas empresas de tecnologia, a tecnologia livre e de código aberto é contra-econômica. Só porque não é um mercado cinza ou negro, não significa que não é contra-econômico. E com certeza não significa que não é agorista. Já é hora de abraçarmos e discutirmos abertamente o potencial que o algoritmo do mercado branco tem para ajudar a nossa causa. Ele deixa também uma nota aqui no final de que no artigo em si ele faz uma diferenciação entre contra-economia com E maiúsculo no economia e contra-economia com E minúsculo no economia, dizendo que contra-economia com E minúsculo refere-se ao estudo e contra-economia com E maiúsculo refere-se à prática. Empreendedores e lumpen proletariado, comparando algoritmo e ilegalismo. Karl Marx considerava o lumpen proletariado o segmento da classe trabalhadora com menor potencial revolucionário. E, de fato, chegou a considerá-los potencialmente contra-revolucionários. No entanto, esta classe de mendigos, prostitutas, gangsters, chantagistas, vigaristas, pequenos criminosos, vagabundos, desempregados ou imprestáveis, pessoas que foram expulsas pela indústria e todos os tipos de elementos desclassificados, degradados ou degenerados, foi considerada por Bakunin ser a classe com o potencial revolucionário mais provável, acreditando que os trabalhadores assalariados estavam integrados demais no capitalismo para serem capazes de realmente desafiá-lo. O ilegalismo surgiu como uma filosofia anarquista do lumpenproletariado, defendido por individualistas como Ravachol, Emile Henry, Auguste Vaillant e Casério, e outros influenciados pelo egoísmo de Max Stirner. O ilegalismo promoveu o estilo de vida criminoso como um arquétipo do revolucionário, acreditando que, por meio de ações criminosas individuais, feitas em busca de desejos individuais e sobrevivência sob a opressão capitalista, eles poderiam eventualmente inspirar uma insurreição em massa.
levando a uma revolução. Roubo e furto eram vistos como um meio de reapropriação individual e em massa da propriedade capitalista. A falsificação e o contrabando eram usados como meio de sobrevivência e, mais controversamente, os bombardeios políticos e assassinatos foram rotulados como propaganda pelo ato. Os criminosos foram aplaudidos por seu desrespeito total à autoridade estatal e pelo uso do crime como tática de sobrevivência. Os agoristas também defendem os chamados criminosos, que ganham vida nos mercados negro e cinza. Contrabando, tráfico de drogas, tráfico de armas, desobediência civil, prostituição e práticas comerciais não licenciadas são promovidos como meios de combater o poder do Estado. À medida que mais e mais atividades econômicas são transferidas do mercado branco para a economia subterrânea, o Estado perde mais e mais controle sobre essas transações econômicas. Junto com isso, os agoristas defendem a evasão fiscal, o que ajuda a drenar o suprimento monetário do Estado, dificultando seu funcionamento. Enquanto ambos lidam com a sobrevivência diária sob um sistema capitalista de Estado, o ilegalismo meramente coloca esperança em uma revolução inspiradora de um dia, enquanto o agorismo traça um caminho claro. O agorismo dá um toque empreendedor à atividade do lumpen proletariado. À primeira vista, essas táticas têm muito em comum: abrigar imigrantes sem documentos, tráfico de drogas ilegais e armamento, contrabando, ocupação ilegal, prostituição, sonegação de impostos e até falsificação são ações ilegalistas que também são contra-econômicas e têm sido defendidas por anarquistas em ambos os campos. No entanto, grandes diferenças de opinião surgem quando a chamada atividade do mercado vermelho é questionada. Embora não seja uma atividade estritamente empreendedora, assassinatos políticos, bombardeios e até mesmo roubos são considerados antiéticos ao agorismo, pois violam os direitos de outras pessoas e suas propriedades. Às vezes, coisas como assassinatos políticos foram justificados por indivíduos com base na autodefesa, mas muitos agoristas acreditam que a autodefesa só pode ser reivindicada se alguém estiver sob ameaça imediata de violência, que, portanto, excluiria totalmente o assassinato político. Enquanto alguns agoristas provavelmente argumentariam que a reapropriação individual é uma violação dos direitos de propriedade, como qualquer forma de roubo ou furto, os igali... os igle... não, os ilegalistas argumentam que o capitalista não tem direitos de propriedade legítimos, já que fez fortuna roubando os frutos do trabalho de outros.
Esse sentimento é ecoado por muitos da esquerda libertária, que apontam que a maior parte da propriedade capitalista foi adquirida por meio do Estado e do bem-estar corporativo, tornando assim ilegítimas suas reivindicações de propriedade. Na tradição Rothbardiana, se o proprietário original de tal propriedade roubada não pôde ser determinado ou encontrado, então ela deve ser reclamada por outros que possam oferecer uma reivindicação mais justa da propriedade. Isso não é uma chamada para uma espécie de reapropriação? Portanto, parece que o agorismo é compatível com o ilegalismo, mas o ilegalismo é um ajuste desconfortável, na melhor das hipóteses, dentro do agorismo. Apesar dessa relação difícil às vezes, as duas filosofias podem, de fato, aprender muito uma com a outra. Ambas as filosofias desafiadoramente cospem na cara de Marx e mostram o verdadeiro potencial revolucionário do lumpenproletariado, como criminosos e empreendedores. É hora de as classes baixas se levantarem e tomarem o que é delas por direito. Agorismo versus consumismo ético. Quanto vale seu dinheiro? Utilizar os mercados para combater práticas de negócio antiéticas é uma longa tradição entre ativistas de várias ideologias. Considerando que o agorismo busca combater as práticas de compadrio de utilização do bem-estar corporativo, incentivos fiscais, lobby, leis de propriedade intelectual e outros privilégios especiais concedidos por governos para manter o status econômico e até mesmo monopólio sobre certos produtos ou ideias, bem como outras práticas de maus negócios, mudando mais e mais nossas atividades para os mercados negro e cinza agoristas/livres, o consumismo ético, por outro lado, busca combater práticas comerciais injustas, sendo consumidores conscientes do mercado branco, utilizando táticas de boicote e compra consciente. O consumismo ético é tradicionalmente conhecido como votar com seu dinheiro na economia convencional. É simplesmente a ideia de comprar produtos e serviços que consideramos éticos, e não comprar aqueles que consideramos antiéticos, a fim de promover a atividade ética do mercado por meio da demanda. Não gosta da Monsanto? Não compre produtos alimentícios fornecidos por eles. Não gosta da Chick-fil-A? Por causa de sua posição sobre os direitos dos homossexuais? Não compre deles. Essa é uma tática tão antiga quanto os próprios mercados. No entanto, não leva em consideração vários fatores externos que tornam essa tática extremamente ineficaz em grande escala. Em um mercado verdadeiramente liberto, o consumismo ético faz todo sentido. Mas, infelizmente, nossa economia é tudo menos um mercado liberto. Nosso mercado está tão inclinado a favor de certos atores que é difícil travar efetivamente essas batalhas contra eles em uma escala grande o suficiente para afetá-los substancialmente. A pobreza e a distribuição injusta da riqueza tornam quase impossível que alguns sobrevivam como consumidores éticos, pois o custo de tais produtos tende a ser muito mais caro. Assim, os consumidores mais pobres são forçados a comprar itens de baixo custo, produzidos de forma antiética sem necessidade. Os consumidores mais pobres já têm dificuldade em utilizar o potencial democrático dos mercados como estão, quanto mais de maneiras eticamente corretas. Portanto, o consumismo ético se torna a base para transferir a culpa de corporações antiéticas para consumidores antiéticos, e pode levar a uma humilhação do pobre.
Viver em uma sociedade hierárquica, onde os negócios são estruturados principalmente de cima para baixo, significa que as informações também estão dispersas de forma assimétrica. Por isso, muitos de nós estamos muito distantes da realidade dos produtos que consumimos. Esse problema de conhecimento nos leva, como consumidores, a fazer escolhas antiéticas no que compramos por ignorância e falta de informação. Grupos de certificação como Fairtrade International surgiram para ajudar a complementar nosso conhecimento pessoal, supostamente garantindo que as empresas sigam os rígidos padrões éticos estabelecidos por cada grupo de certificação, para receber seu selo de aprovação. No entanto, não apenas alguns desses grupos foram descobertos por vender certificações sem inspeção, mas também foram criticados por empurrar a ética ocidental para outras culturas, onde certas visões éticas podem diferir. Esses agricultores e produtores não ocidentais, que desejam obter ou manter o status de comércio justo, são forçados a adotar padrões éticos estrangeiros para manter os negócios, fazendo com que o movimento pareça mais uma forma de colonialismo ético do que um sistema ético construído sobre autonomia ou liberdade. A realidade do consumismo ético é que ele falha em desafiar fundamentalmente o sistema econômico capitalista atual de qualquer forma substancial. Ao invés disso, opta por trabalhar dentro do sistema, como acontece com a maioria das atividades econômicas. Os capitalistas geralmente encontram uma maneira de incorporar movimentos de mercado como tendências de consumo, marketing de causa, capitalismo verde e outros nichos de mercado. Em vez de mercados libertos, onde o consumidor tem mais controle, somos deixados com falsas promessas de eletrodomésticos, Energy Star, alimentos de comércio equitativo e outros produtos éticos. Promessas de que o capitalismo pode ser poupado e tornado mais ético. O agorismo, em contraste, não vê, de forma alguma, a economia do mercado branco estatista como ética e opta por não trabalhar dentro dela, para sabotá-la ou descentralizá-la ao máximo. Não envergonha aqueles por suas compras no mercado branco, sua falta de poder de voto econômico ou suas compras antiéticas. Não há organizações guardiãs, como certificadores de comércio justo, que impedem os produtores de participar. O melhor de tudo é que o agorismo é uma tática acessível a todos, em vários níveis. Ao contrário do consumismo ético, que pinta tudo de uma maneira muito preta e branca, os agoristas veem suas táticas funcionando em estágios. Assim, não é necessário ser firme e inabalavelmente ético por meio de apenas participar dos mercados negro e cinza, excluindo os mercados brancos. Em vez disso, os agoristas individuais se esforçam para transferir o máximo possível de sua atividade econômica para a economia subterrânea, enquanto navegam pela sobrevivência no mundo real. Mesmo a pessoa mais pobre, sem poder de voto real no mercado branco, pode evitar pagar impostos, trabalhar por baixo da mesa, utilizar moedas alternativas ou a economia sem dinheiro, vender drogas, iniciar negócios não licenciados, etc. Enquanto muitos nos estágios iniciais do movimento agorista realizam apenas algumas de suas atividades diárias através da economia subterrânea, à medida que os mercados negro e cinza crescem e se desenvolvem, eles se tornarão mais seguros e irão englobar cada vez mais produtos e serviços, permitindo assim que mais pessoas participem
com menos custo financeiro e mais segurança. Embora seja importante levar em consideração a ética pessoal ao se engajar na economia subterrânea, para que ela não se torne um paraíso para cartéis, violência e outras práticas injustas, o consumo ético no mercado branco é, na melhor das hipóteses, ineficaz e, na pior, impossível. Embora táticas como o boicote tenham algum sucesso, elas não são exclusivas da filosofia do consumismo ético. Em suma, o algoritmo parece mais realista e mais bem equipado para desafiar significativamente nossa economia capitalista atual pelo lado de fora. Lembre-se de que não existe consumismo ético sob o capitalismo e o mercado estatista. Rumo a uma aliança agorista-sindicalista. Começa com uma citação, abre aspas. Toda teoria de Conkin fala apenas dos interesses e preocupações das classes marginais, que trabalham por conta própria. A grande maioria da população é formada por trabalhadores assalariados em tempo integral. São pessoas com empregos estáveis. O conquinismo não tem absolutamente nada a dizer a essas pessoas. Adotar a estratégia de Conkin, então, somente neste terreno, serviria como um beco sem saída para o movimento libertário. Não podemos vencer se não houver possibilidade de responder às preocupações da grande maioria dos assalariados deste e de outros países. No caso, citação do Murray Rothbard em Conking on Libertarian Strategy. Agora voltando aqui à leitura do artigo. E assim vai a crítica de Murray Rothbard, a filosofia agorista, para a qual Samuel Edward Conkin III deu uma boa risada antes de apontar que muitos da classe trabalhadora já estão participando de atividades contra-econômicas, por não declarar toda a sua renda em seus formulários de impostos para pagar alguém por baixo da mesa para cortar a grama. Apesar disso, as críticas de Rothbard ainda são ecoadas por alguns, especialmente nos círculos anticapitalistas. Irônico, já que muitos nos círculos anarquistas anticapitalistas também participam da atividade contra-econômica na prática. No entanto, essas críticas têm algum fundo de verdade, o que leva alguns agoristas a se perguntar se o algoritmo não precisa de alguma atualização. Afinal, o próprio Conkin acreditava que o algoritmo era uma filosofia viva. O agorista e jornalista Derek Brose fala frequentemente dos conceitos de algoritmo vertical e algoritmo horizontal. O algoritmo horizontal é o que a maioria de nós entende, tradicionalmente, como algoritmo. É o uso dos mercados negro e cinza para competir com o Estado, conforme descrito no Manifesto do Novo Libertário e na Cartilha Agorista de Samuel Edward Conkin III. Exemplos disso incluem negócios não licenciados, evasão fiscal, contrabando, tráfico de drogas, acolhimento de imigrantes sem documentos, tráfico de armas, ocupação ilegal e moedas alternativas. O algoritmo vertical concentra-se no localismo e na autossuficiência, e é inspirada em livros como Community Power, de Carl Hess. Essa prática inclui a compra de produtos em mercados de produtores e fazendas comunitárias, jardinagem em telhados, uso pessoal e comunitário de energia solar e sistemas aquapônicos, compartilhamento de ferramentas e habilidades comunitárias, apropriação original, agricultura urbana, rede de proteção comunitária e escolas gratuitas. Embora nem todas as táticas verticais sejam estritamente atividades de mercado negro ou cinza, como escolas gratuitas e mercado de agricultores, elas são contra-econômicas, pois desafiam os monopólios corporativos e governamentais, e fornecem alternativas de trabalho que são, em comparação, muito mais libertárias. Portanto, se nem todas as atividades precisam ser estritamente negras ou cinzas para serem consideradas contra-econômicas, então onde isso exclui coisas como cooperativas e coletivos de trabalhadores, ou mesmo sindicalismo selvagem clássico e novas formas de trabalho alternativo? Isso não desafia o Estado e o poder corporativo, de maneiras significativas, colocando mais poder nas mãos dos indivíduos, em vez de autoridades coercitivas? O próprio Rothbard apontou que a maioria, se não todas as corporações, baseavam-se em reivindicações de propriedades ilegítimas, e portanto deveriam ser apropriadas pelos trabalhadores.
Os assalariados, pelos quais Rothbard afirmava que o algoritmo não podia fazer nada, que investiram seu tempo, trabalho e energia para administrar as operações do dia a dia, mas isso não é apenas uma forma de sindicalismo? Karl Hess defendeu uma combinação de táticas como um agorista praticante, tanto vertical quanto horizontalmente, e um membro do Industrial Workers of the World, um sindicato de mais de 100 anos que oferece um desafio revigorante para o modelo sindical explorador de grupos como a AFL-CIO. Aqui também tem uma nota que isso está se referindo à Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais do inglês American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, conhecido por sua sigla AFL-CIO. É a maior central operária dos Estados Unidos e Canadá, formada em 1955 pela fusão da AFL com a CIO. Só uma nota aí do tradutor, agora voltando aqui à leitura do artigo. Enquanto defende táticas sindicalistas, e tais táticas parecem se complementar na teoria e na prática, oferecendo um desafio significativo ao Estado e ao poder corporativo, enquanto também cruzam as fronteiras ideológicas entre anarquistas de livre mercado e anarquistas sociais. Na verdade, muitos libertários de livre mercado, além de Hess, fizeram tais alianças com organizações e sindicatos trabalhistas alternativos. Avançar conscientemente na construção de tais alianças pode ser bastante vantajoso. Enquanto os agoristas constroem alternativas para o mercado branco, dentro dos mercados negro e cinza, os sindicalistas poderiam se concentrar em desafiar as entidades existentes do mercado branco por dentro, eventualmente assumindo o controle como Rothbard defendia. Mas não precisa parar por aí. Os agoristas deveriam de fato defender que os sindicalistas fossem ainda mais longe. Depois que o negócio do mercado branco é sindicalizado com sucesso, os agoristas sindicalistas devem ajudar na transição do negócio para a ágora. O negócio recém-coletivizado deve eventualmente fazer o que todos os bons negócios agoristas devem fazer: ignorar os regimes de licenciamento estadual, se recusar a pagar impostos, se envolver no uso de moedas alternativas e, em geral, desconsiderar a interferência estatista em seus negócios. Eles acabaram de expulsar o chefe com sucesso, porque se submeter a mais uma autoridade. Eles simplesmente se livraram dos comparsas corporativos que enriqueceram roubando os frutos do seu trabalho. Então por que deixar o Estado fazer o mesmo por meio de impostos? Para aqueles que se opõem a tais afirmações e gritam #nem todos os chefes, eu ofereço a seguinte citação de Conkin. Abre aspas. Em uma sociedade agorista, a divisão do trabalho e o respeito próprio de cada trabalhador provavelmente eliminará a organização empresarial tradicional, especialmente a hierarquia corporativa, uma imitação do Estado e não do mercado. A maioria dos empreendimentos serão associados de contratantes independentes, consultores e outras companhias. Muitos podem ser apenas um empreendedor e todos os serviços, computadores, fornecedores e clientes. Aqui uma outra nota, que é do livro do Samuel Conkin, New Libertarian Manifesto. Agora voltando à leitura do artigo. Mesmo Conkin não pôde deixar de notar a natureza exploradora da hierarquia corporativa, acreditando ser um dos restos duradouros do feudalismo, que se o indivíduo fosse verdadeiramente respeitado, os chefes lentamente se tornariam uma coisa do passado. No mercado verdadeiramente liberto, os sindicatos teriam permissão para operar assim como qualquer associação voluntária. E grupos como o IWW nos mostram, de maneira sindicalizada, mas sem apelar aos favores do Estado. Ter uma ágora local estabelecida, não importa o quão pequena seja, também pode proporcionar conforto aos organizadores sindicais, que regularmente temem perder seus empregos por causa de suas atividades de organização. A ágora oferece aos trabalhadores o conforto de saber que, se forem demitidos por se organizarem no trabalho, poderão ganhar a vida fora da estrutura capitalista corporativa. Isso permitirá que os organizadores sejam mais ousados em suas ações, desafiando ainda mais a dominação corporativa. Agoristas que estão entusiasmados com as ideias de ação direta e desobediência civil podem até decidir aceitar empregos corporativos a fim de adulterá-los e ajudar a derrubá-los por dentro, o que, ao contrário do temido jogo político, não envolve tomar uma posição de autoridade em contradição com os princípios libertários. Nas palavras do falecido Samuel Edward Conkin III, abre aspas, às vezes os termos livre iniciativa e capitalismo são usados para significar livre mercado. Capitalismo significa ideologia, ismo, do capital,
ou capitalistas. Antes do surgimento de Marx, o puro defensor do livre mercado, Thomas Hodgkin, já havia usado o termo capitalismo como pejorativo. Aqui tem uma nota que, na verdade, Hodgkin usava a palavra capitalista de forma pejorativa. Quem provavelmente popularizou o uso pejorativo do termo capitalismo foi o também defensor do livre mercado e pai do anarquismo, Pierre-Joseph Proudhon. Agora voltando à leitura do artigo. Os capitalistas estavam tentando usar a coerção, o Estado, para restringir o mercado. O capitalismo, então, não descreve um mercado livre, mas uma forma de estatismo. Aqui uma outra nota, que aqui no caso é do livro do Samuel Konkin, Anagoras Primer. Voltando agora à leitura do artigo. Fecha aspas. Então por que não desafiar abertamente o capitalismo no Estado? Por que não recolher os exemplos combinados de Rothbard, Konkin e Hess para se inspirar em como tornar o algoritmo mais atraente para a grande maioria dos assalariados neste e em outros países? Por que não estender a mão e formar uma aliança agorista-sindicalista? Então é isso. Esse foi o artigo aqui da Logan Marie Glitterbomb, como falei, traduzido pelo Ian Zorcott para o site do CAIS. Espero que todos tenham gostado da leitura desse artigo aqui. E, como eu sempre digo nesse canal, até mais.